Salve, salve galerinha do bem, tudo bom? Eu sou o Max e esse é mais um Pau na Máquina, podcast que é voltado aí para esportes radicais e para o paraquedismo, que é o nosso esporte, meu e do Edu. O Edu tá aqui do meu lado hoje, a gente tem um convidado mais do que especial, diferentão, né, hoje, Edu? Temos um convidado aí, com a graça do Senhor que tá aqui com a gente, vai ser fantástico. Agora eu só não sei o que a gente vai perguntar pra ele, sabe por quê? Eu sei umas coisas que eu vou perguntar. Porque assim, ó, ele é padre, ele é paraquedista, ele é filósofo, ele é cirurgião dentista, buxo maxifacial, se eu falei errado depois você me corrige, laser terapeuta e também gosta, sabe do quê? Do quê? É passista de escola de samba. Tá brincando comigo? Sim, Mas não senhor. é possível, brother, é tudo isso? É isso E eu achei aí. que eu fazia um monte de coisa. Você vê, eu também, né? E é isso aí, Padre Laerte. É isso aí, fala um pouquinho de você, se apresenta aí pra galera. É um prazer enorme estar aqui. E mais uma vez voltando a Boituva, que é um lugar que me causa muita alegria, muitas memórias boas. E eu sou Laerte, sou do sertão de Alagoas, venho para São Paulo há 25 anos. E fiz filosofia, teologia, depois odontologia e mais algumas outras dias por aí. E nesse meio eu entrei no paraquedismo. E assim eu me identifico com tudo isso que eu faço, mas ainda tentando aprender um pouco mais de cada coisa. Que legal. Deixa eu perguntar pra você, porque a gente começa, né, sempre falando do paraquedismo, a gente vai buscar a história desde o começo, mas eu sempre pergunto ou que carteiras ou quantos saltos tem. Quantos saltos você tem? 700 saltos. Senhora, é muito salto, é muita coisa, que 700 legal. saltos. E assim, foi muito rápido, é uma progressão muito rápida, mas muito satisfatória. Mas assim, uma coisa assim incrível, porque eu comecei a me viciar nisso, né? Como todo paraquedista que inicia, deixa tudo e põe a mochila nas costas e vem pra Boituva. Quanto tempo você tem de paraquedismo? Olha, comecei em 2014. 10 anos. Aí depois Que de legal. dois acidentes, aí dei uma paradinha. Mas já você vai contar isso Opa. pra gente, tá? Mas me fala uma coisa, isso é interessante a gente entender. Como que um padre tá lá, tal, resolveu fazer o paraquedismo? Quando que isso entrou na sua vida e de que forma? E eu vou perguntar antes ainda. Qual foi o caminho que veio primeiro na tua vida? Você tem várias profissões. Sim. Organiza pra gente cronologicamente como isso aconteceu. Ok. Como aconteceu o cirurgião dentista, o padre, o paraquedista, em que momento cada coisa aconteceu. O paraquedista veio antes do padre, o padre veio antes do paraquedismo, a odontologia veio antes, veio depois. Organiza pra gente entender um pouco mais quem é você e como as coisas andaram. Como você disse, você mora em São Paulo, vem pra Boituva, mas você não é daqui, você não nasceu aqui. Exato. Então quando é que você veio pra cá, pra São Paulo? Conta um pouco da tua história resumidamente pra gente. Em 98, eu saio de Alagoas e venho do sertão de Alagoas, uma cidade chamada São José da Tapera. Então nunca imaginava paraquedismo na minha vida. Via em filmes, mas nunca que eu fosse participar, nunca havia visto um paraquedista. Então não era um sonho de infância ou algo comum na minha vida. No entanto, já pensava em ser padre e vim para São Paulo para terminar meus estudos. Comecei a trabalhar. Meu trabalho era na área da educação, porque eu havia feito magistério lá na minha cidade. E depois fui ordenado sacerdote após a faculdade de filosofia e teologia. Então, primeiro sou padre, depois de padre numa paróquia, que eu fui colocado lá na Vila Calu. E lá nesse bairro tinha um jovem chamado Edgar. E este jovem sempre chamava a gente para sair, para se divertir, frequentava a casa dele. E aí um dia ele disse, vamos saltar de paraquedas? Deus que me livre, mas quem me dera. Então nós planejamos e viemos. E isso eu já deveria ter uns 6 anos de sacerdote, já eram 6 anos de padre. E vim. Você veio pra Boituva. Vim para Boituva para fazer o primeiro salto duplo. E caí na besteira de fazer pesquisa na internet. À noite, antes de vir. Então já viu o que tinha, né? Só coisa ruim. E eu disse, meu Deus, o que eu tô indo fazer lá? Então, o primeiro vídeo que eu tenho e guardo hoje, que é a minha expressão da primeira vez que eu subo no avião para fazer um salto duplo, e a minha expressão quando eu saio do avião hoje, quando eu faço um salto. Então era uma sensação de morte, de o que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu. No entanto, após o salto, quando eu pouso,
olhava para cima e disse, cara, é isso que eu quero. Obrigado. Eu gostaria de voltar novamente. E aí eu comecei a voltar, a retornar. Aí eu descobri que tinha uma escola e se você trouxesse um tanto de pessoas, você ganhava o salto. Nossa, já tô até Eu imaginando. comecei a fazer caravana, cara. Aí eu começava a chamar o pessoal da paróquia para saltar também. E eu ganhava o Que meu legal. salto duplo. E até um dia eu comecei a ficar conhecido aqui já, que era o padre que saltava, mas eu fazia salto duplo. E aí o tanto de salto duplo que eu tinha já, eu já deveria ter uns 6, 7 saltos duplos. Então vindo com bastante gente e postando as coisas na internet e tal, conheci o Érico Azambuja. E aí o Érico foi e disse, ô padre, você, o tanto de salto que você já tem, você já poderia ter feito o curso. Eu disse, não, isso não é pra mim não. Ele, vem cá. Ele me levou na salinha e explicou tudo como é que era. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu disse, não, impossível, de jeito nenhum. Não deu outra. Chegou dezembro, peguei as minhas moedinhas, meu cofrinho, vim direto pra cá, marquei o curso, fiz o curso. Então foi na... E aí comecei a fazer o curso teórico, mas mesmo assim pensando, puxa vida, o que eu tô fazendo da minha vida? Uma coisa é fazer salto duplo, outra coisa é saltar sozinho. Mas a gente estava sendo preparado para isso. E foi uma boa preparação, e em menos de uma semana eu já não tinha apenas só concluído o curso, eu já estava indo para outra categoria. Porque aí eu fazia um salto atrás do outro, um salto atrás do outro. Eis que de repente o pessoal estava me vendo ali subindo no avião e 15 dias, 20 dias depois eu já estava com uma GoPro no capacete. O pessoal, o que é isso? E aí o Érico explicava, o pessoal, não, ele progrediu e tal, não sei o quê. Ele tem 50 saltos, ele já pode fazer. Cara, foi uma coisa doida. Que legal, Foi que incrível. mas foi muito bom, não me arrependo. De jeito nenhum e faria tudo novamente. E me diz uma coisa, eu acredito que, né, o primeiro salto, contando os tandens, que Sim. é uma coisa, tipo, é um passeio no parque, Sim, digamos sim, assim, sim, né? Mas aí, no salto mesmo, que é onde você ia fazer o FF, o que te deu mais adrena? Foi você saltar a primeira vez ou celebrar a primeira missa? Agora eu te peguei, hein? Cara, Porque eu fico imaginando, eu Sim, estando na frente sim. de um monte de pessoas também para celebrar uma missa. são duas coisas totalmente diferentes, mas num nível de adrenalina que é igual. Porque eu lembro que eu me preparei, foram 3 anos de filosofia, foram 4 anos de teologia, Paralelo ou um após o outro? um após o outro. 7 Uma anos, coisa. então. No Brasil, é um dos lugares que a formação de um sacerdote é mais longa no mundo. No mundo. Então, por exemplo, em Roma é cerca de 5 a 6 anos, em alguns lugares da Europa. E aqui a faculdade de filosofia tem o propedêutico, que é o primeiro ano que a gente entra. Depois tem a filosofia, são 3 anos, já vão 4. Depois 4 anos de bacharelado em teologia. E depois do bacharelado de teologia pode vir também um ano pastoral. Já 9 anos. 9 anos. E aí pode estender também, dependendo se você vai fazer um outro curso, qual que é a programação ou o que foi sugerido. Ou nós pedimos um pouco mais de estudo, ou nós achamos que é suficiente, fazemos uma carta a próprio punho. Então chega a ordenação. Quando chegamos à ordenação, nós vamos fazer aquilo que nós sempre acompanhamos e estávamos lado a lado ali, como acólito, coroinha, diácono. Mas a primeira celebração, aquilo que é tão sagrado em mim, através de nós, é uma coisa assim sem igual. Então era algo também que eu imaginava que eu não alcançaria. Mas ao alcançar, é o próprio Deus que nos alcança. Então, assim, é o céu na terra. É o céu na terra, cara. E aí fui saltar de paraquedas. E aí eu faço essa analogia com essa presença de Deus na vida da gente. Que é tão grande, mas tão simples. E aquilo que é tão conturbado, como por exemplo a queda livre. E aquele barulho, aquele tudo, quando abre o paraquedas, cara, olhei para o horizonte e vi aquele solzão lindo. E foi uma paz assim, inesquecível. Inesquecível, e era o que eu gostaria de ter e repetir na minha vida muitas vezes. Muitas vezes. E foi o que aconteceu. 700 saltos,
né? E eu quero ter muito mais. É isso que eu ia Muito dizer, e mais. continua, né? Muito mais. Continua. Assim como na missa é uma atualização deste mistério salvífico, no paraquedismo nenhum salto é igual. Nenhum é igual. Já saltei chorando de emoção, já saltei feliz da vida, já saltei em homenagem a amigos que se foram, já saltei porque estava triste e aquilo me deixou alegre. Então já saltei por diversos motivos. Então, como assim, a gente sempre diz aqui em Boituva que o paraquedismo é curva de rio, aqui estou eu, né? Então também fui acolhido e bem acolhido por essa comunidade. Isso é muito bom. E vou contar uma coisa, que o Padre Laerte, padre da minha sogra e da minha cunhada. Exatamente. Que legal. Lá em Piraporinha, lá na zona Isso. sul de São Paulo. Ah, elas são da paróquia dele. Sou na minha paróquia. Então Que sempre legal. tem um feedback de, não, porque o padre falou isso, não sei o que, eu falei com Exatamente. ele, então é uma coisa engraçada. E assim, e como é que os fiéis, eles lidam com esse lance de, o padre que salta de paraquedas, como é que é os comentários? Logo no início, como muita gente também vinha, e o convite veio de fiéis, então não foi uma coisa estranha. Porque eram pessoas que já haviam vindo, que já havia saltado, e que eu vim junto no bolo com eles. Porque como a própria palavra diz, não era estranho para quem já fez. Exato. Porque tinham mais pessoas que tinham feito, você não era o único a fazer isso. Exato. Na paróquia tinham mais pessoas que tinham tido a mesma experiência. Sim. Então não era estranho a todos, era só... tinha mais informações, mais pessoas para dar o testemunho Sim. sobre a experiência nova. Exatamente. E um ia contagiando o outro, e aí a gente saltava mais vezes. Legal. Que legal. E me diz uma coisa, no paraquedismo em si, né? O que você mais gosta de fazer? Wingsuit. Quantos voos você tem? 200. Não, só tem um. Bastante. E eu Acho que é achei 200, incrível. mas assim, preciso aprimorar, retornar. Todo mundo, sim. Mas é uma das coisas assim, como fazer com que isso que é tão bom se estenda um pouquinho mais. Então, 2 minutos de voo, cara, pelo amor de Deus, Bom demais. é né? bom demais, demais. Eu primeiro, você diz, não, deve ter alguma coisa. Não tá certo isso Não aqui. chega o horário de comandar, Não né? é? E aí você fica assim, meu Deus do céu, porque você tá tão acostumado com uns 45 segundos, ou menos, ou mais um pouquinho. O timer mental que a gente Eu vou, fala, né? eu vou colocar um parênteses aqui para explicar para quem não conhece. Na verdade, o que acontece? Quando a gente salta de paraquedas sem wingsuit, a queda livre dura em torno de 45 segundos. 45, 50 segundos. Se é um voo mais rápido, se é um free fly, menos tempo, né? 35 até 30 segundos. E quando a gente voa de wingsuit, a gente tem um voo de 2 minutos antes de abrir o paraquedas. Só que a nossa cabeça não está preparada para isso. A gente tem um tempo mental, que foi o que o Edu falou agora, que a gente se prepara para, já deu tempo já que já vai tocar meu alarme sonoro, meu altímetro sonoro e eu vou comandar o paraquedas. Só que o sonoro não chega porque a gente ainda está muito alto, a gente está voando por muito mais tempo. Então a gente consegue, num único salto, voar mais do que o dobro do tempo que a gente voaria no salto normal quando a gente wing. Acho que é sobre isso que você está falando. Exatamente isso. E no início buga mesmo, porque a minha preocupação é, será que o altímetro está funcionando? Será que realmente é essa altura? Porque tá bom demais, cara. E aí, eis que de repente, de fato é isso mesmo. Então, quando passa a repetir novamente... Você vai ver uma coisa, Max, tá mais ativamente, a gente começa a ter noção de altura pelo tamanho das coisas. Não é na brincadeira, assim, quando você vê uma formiga do tamanho de uma vaca do tamanho de uma formiga, você tá alta. Quando você vê uma formiga do tamanho de uma vaca, você tá baixa. Mas não é isso. É assim, você começa a ter uma memória fotográfica do que é 6.000 pés, do que é 5.000 pés. Então o tamanho você da pista, entender, pra mim, sabia? O tamanho da pista, pra mim, dá mais ou menos a altura que eu estou. Então, um hábito que eu tenho é de... Sempre, eu tava no avião. Pô, tô a 3.000 pés, deixa eu olhar pra fora. É esse tamanho que é, mais ou menos. E a 6.000 pés, como é que é o tamanho? Como é que é o tamanho das coisas? E aí na queda livre a gente consegue entender qual é o tamanho das coisas sem precisar olhar para o altímetro. E essa questão de memória também, quando a gente salta e perde a noção de onde nós estamos. Depois a gente começa a perceber que se eu estou posicionado
e vejo essa paisagem aqui, pelo menos aqui em Boituva, a maioria dos meus saltos foram aqui em Boituva, a grande maioria. Então a gente já sabe onde está e já não é uma preocupação a mais, a gente já fica mais tranquilo, lógico, confirma e tudo, mas a gente já começa a memorizar se a gente está para o leste, norte, sul. Isso, acho que como aluno a gente explica isso bem basicamente para o aluno. Como aluno a gente acaba aprendendo que a primeira referência maior de todas é Castelo Branco e que de um lado está a cidade e do outro lado da cidade está a pista, para a gente poder procurar a pista. Mas com o tempo a gente vai identificando cada coisa. Então eu hoje em dia identifico, por exemplo, tem um prédio que tem um formato de K. E aí ele está apontando para a direção da área. O pé do K aponta para cá. Isso, o pé do K aponta para cá. Então, tem um prédio que tem um formato de um condomínio que é como se fosse a cara de um palhaço. E aí a ponta do palhaço também aponta para cá. Então a gente começa a identificar várias coisas na cidade que apontam para a área. E mais do que isso, tem cara que voa muito mais tempo do que isso. A gente fala que mesmo que tiver tudo fechado, a pessoa sabe pelo horário aonde está o sol, em que direção está a área. Porque a gente sabe que o sol nasce no leste e morre no oeste. Então a gente sabe aonde está a área entre o leste e o oeste. Então pelo sol a gente vai saber onde está a área. Isso é muito legal, a gente ter um conhecimento melhor da geografia de onde a gente está voando, faz com que o nosso voo seja mais seguro. A gente fique mais tranquilo com relação a identificar a área, né? E padre, me diz uma coisa. Eu não ia tocar no assunto, mas você levantou logo no começo, você teve acidente. E o que aconteceu? Explica pra gente. Eu tinha 40, estava 15 dias para o recorde paulista e era a primeira vez que eu ia participar. Recorde do quê? Recorde paulista. Recorde paulista Formação em queda livre. Formação em queda livre, que eram 70, eu acho. Isso, Não sei como é que... Que era o do David, né? Exatamente. Então. E faltando 15 dias, depois de todos os saltos que aconteceram, para isso, antes eu fui para fazer túnel em Dubai, porque não tinha ainda esse aqui em São Paulo, naquela época. Sou antigo, então não tinha túnel de vento em São Paulo. Ó. Então não tinha túnel de vento em São Paulo, fui para Dubai e com esse objetivo. Voltando, a gente estava num salto, nem tanto treinamento, mas era acompanhando os colegas. E estava um vento muito forte. E estava ali naquela já no ponto para pouso. E foi quando o vento estava muito forte, ficou aquela que a gente chama de elevador, ou seja, não sai do lugar. Não vai para frente nem para trás. Pra frente, nem porque pra com trás. 40 saltos, você ainda tinha um paraquedas muito grande, provavelmente, o paraquedas era 400. grande. Então, paraquedas muito... 400 saltos. Já era menor, já era um pulso 150. E aí o que acontece? Quando eu olho embaixo, estava construindo uma das escolas que tem ali agora. E tinha aqueles ferros. Eu pensei, puxa, se faltar esse vento lá embaixo, eu caio de vez em cima desses ferros. Aí a brilhante ideia que eu tive foi pousar atrás do hotel. Aí o de cauda. Exato, o vento rotou lateral. Só que o vento estava de baixo para cima e foi quando batia no hotel. E aí a gente chama de vento sujo. Ou seja, você pousou atrás de uma edificação no sentido oposto do vento. Exatamente. O vento vinha, batia na pista ali? Não, na lateral do hotel, para fora mesmo. Na lateral do hotel. Entre qualquer hotel? Não. Exatamente, não tinha aquela escola do lado ainda. Tinha um espaço, mas não era a área ainda. Mas como eu não conseguia avançar, então disse, vou para cá que estou com medo de cair naquela situação. Entendi. E aí foi quando fui para aquela questão de segurança do pouso, né? Para fazer os pontos, não deu tempo de fazer nenhum deles, só o primeiro. E já senti. Aí eu comecei a chorar. Chegou o bombeiro, chegou todo mundo preocupado, minha cabeça e tal, não sei o que aconteceu. Eu disse, não vou para o recorde. E aí pronto. Aí o pessoal começou a dar risada, porque o meu choro não é porque a sua preocupação não era com o seu bem-estar físico. Exatamente. Era de saber que se você se machucou, você não ia poder participar. Não ia poder participar. E o que aconteceu exatamente? Você quebrou alguma coisa? Fraturou em 3. Pela tíbia, metafraturou. Aí foram algumas cirurgias. E cirurgia. Tempinho bem complicado. Depois disso, você voltou a saltar? Voltei a saltar. Aí foi para um campeonato. Era um campeonato? Não, era o recorde do Maranhão.
Nos lençóis. Você voltou a saltar e aí saltou um tanto antes desse recorde. Ah, sim. Aí foram uns muitos saltos depois. Então fez mais. Então você teve 400 saltos. Aí você teve esse acidente. Sim. Um dia de bastante vento, que você acabou. Era uma Exato. opção errônea, sobre a melhor área de pouso. Aí você operou, 3 operações. Se recuperou. 2 anos depois. E ficou. E aí fez mais 200, 300 Exato. saltos. Tá. Aí lá era o recorde maranhense. Então, na hora do pouso, derrubou uns 4 na fila. Mesmo jeito, vento sul e tal. E me diz uma coisa, que isso é importante, já que a gente falou, né? Porque quando a gente pontua alguma coisa, tem que entender como que a gente aprende um erro, isso é muito importante. O que você teria feito diferente hoje e o que te levou... porque assim, umas coisas que eu falo sempre para meus alunos, eu falo assim... Se você não tomar uma decisão no tempo certo, depois não adianta mais tomar. Você já está numa situação que o melhor é não fazer nada mais, digamos assim. Né? Então, assim, às vezes a gente tem 300 pés de altura, 400 pés para tomar uma decisão, a gente vai levando, acho que vai dar, acho, dá errado. Né? Então, na sua opinião, o que você teria feito diferente para que isso não tivesse acontecido? Primeiro, saltaria com velame maior. Seria mais seguro. Cara... vento constante no litoral sempre, e nós saltamos nós pousamos no aeroporto. Então o aeroporto de Barreirinhas ele é fechado com muro. Então você imagine que esse vento constante parte faz nessa um rotor do estrutura, muro faz um rotor no muro e gera uma turbulência. Exato. E foi muito claro isso, porque Mas nesse evento você não se machucou? Foi nesse evento. Ah, não foi aqui no James que você Foi falou? nas 2 vezes. Esse que eu tô falando da segunda vez. Eu tô falando do hoje, foi muito parecido. Isso, você tá falando do segundo, foi muito parecido. Muito parecido. Meu muito Deus. parecido. Ah, tá. Então foi interessante que os 3 que caíram e se machucaram mais, muitos caíram, mas conseguiram pegar o finalzinho desse vento sujo. Entendi. Mas os 3 que estavam bem no meio dessa porção toda, então os 3 se machucaram. Os Então, 3. E o que o Edu perguntou é o que você faria hoje. Porque você hoje. falou uma coisa com relação ao tamanho do velame, e eu não sei qual era o tamanho, qual era? 150, mas era um pulso. Eu também 150. tenho uma visão diferente. Porque eu acho que com um velame, entre aspas, menor, se você tivesse capacidade, muito provavelmente você venceria melhor o vento. Só que eu não nesse tenho... caso daqui. Exato, Pelo só que eu não menos. tenho essa habilidade. Entendi. Aí por isso eu optaria... Mas eu acho que um velame maior não resolve seu problema. Pronto, então cairia do mesmo jeito. Na verdade, a opção seria não pousar no vento. Exatamente. Escolher Acho uma que área essa melhor. escolher uma área melhor de pouso. Por que eu tô falando isso? Porque é o que eu tenho de experiência. Qual é a minha experiência? Eu tenho pouco salto, eu tenho saltos. E eu tenho um único acidente. Como é que foi o meu acidente? O que aconteceu? O vento tava na área daqui de Boituva, o vento tava de cima para baixo. E eu pousei em frente às escolas aqui. Ou seja, eu peguei toda a sujeira do hangar, da Radical, daqui da onde tem a sala do Edu, né? Sim. Da Fly Up, ou seja, eu peguei todos os ventos que tava sujo e fui pousar nele. E eu nem tinha noção de que o vento sujo acarretaria o que acarretou. E aí quando eu vim para poder fazer o meio freio, como se fosse um carro que tivesse sem freio. Exato. Eu puxei meio freio, nada. Flare total, nada. Exato. É como se eu freasse o carro e não tivesse freio nenhum. E aí eu bati no chão. Pra minha sorte, eu tive só rompimento parcial do ligamento interno dos 2 joelhos. Não sei o nome do ligamento agora, mas são os ligamentos da parte de dentro do joelho. Eu bati os 2, rompi os 2 parcialmente. Eu fiquei 90 dias de molho, eu não quebrei nada. Papai do céu. Esperar. Nunca mais posei. Mas eu descobri que o paraquedas menor, quanto menor é o paraquedas, mais seguro ser esse pouso. Por quê? Porque ele tem mais penetração, ele vence melhor o vento. E aí o que acontece? Como ele vence melhor o vento, o ideal não era nem que eu fizesse o que a gente chama de ABC, viesse bobão voando. Se eu aprendi que se eu tivesse freado o paraquedas, trazido ele para ele ganhar velocidade, quanto mais velocidade ele ganha, mais efetivo é o freio. E, portanto, mais seguro é o meu pouso. Então, eu aprendi isso me machucando e conversando com as pessoas.
Hoje em dia eu tenho muito menos do que 700 saltos e vou um Crossfire 129. Eu peso 86 quilos. Do que você quando uma vela é menor do que a sua. Lógico que tem a questão da frequência também. Eu tô no paraquedismo todo santo dia. Eu moro aqui, eu vou todo dia. Então essa questão ela é sempre avaliada no caso do tamanho. Mas o que eu acho que o Edu comentou e que é pertinente é que quanto maior a vela, mais suscetível ao que o vento quer fazer com a gente está. Então o ideal é a gente pousar no vento limpo. Acho que essa é a melhor solução para as duas situações que você teve. Procurar o vento limpo. E o mais importante, para quem está vendo o vídeo, independente de alguma coisa, alguma técnica, sempre é importante perguntar para o teu instrutor, para a pessoa que está te acompanhando sobre isso, fazer um curso de pilotagem de velame para entender tirante traseiro, tirante dianteiro, meio, flat turn, tudo aquilo que vai te tirar de uma situação como essa. Tá? Às vezes a gente escuta uma coisa, isso é muito normal em área de salto, né? A gente escuta um cara conversando com o outro, pergunta pro outro, pro amiguinho que tem 50 saltos, tem 10 saltos a mais que eu, porque eu escutei. Aí não dá certo. Então, a gente acaba tomando aquela opinião como verdadeira e muitas vezes não é. Sim. É uma verdade para aquela pessoa, naquela condição. Até por isso que eu falei que no meu caso, eu tenho menos saltos, mas eu tenho uma condição diferente da sua. Né? Eu tenho uma experiência diferente, tenho um voo diferente. E na verdade, a decisão de procurar outros pontos para pouso levou para o restante dos outros saltos. Só que lá em Barreirinhas é muito aberto. E por ser muito aberto, não tem a dificuldade visível que tem aqui. Por exemplo, é afastado o hotel, afastado os coqueiros, afastado de árvores e de prédios e tudo. Lá não. Lá era aquele centro, e a gente não imaginava que fosse causar tudo isso. Agora a decisão deveria... Em volta da área de pouso, não dava para poder pousar. Ou seja, era só área de pouso, somente área de pouso. O resto é tudo local pior de pouso. Era exatamente. Isso? Exatamente. E lá você quebrou o quê? Quase que a mesma coisa, só que no outro pé. Primeiro foi o esquerdo, depois o direito. Então o que os médicos dizem é verdade, né? Quando você conserta um, aquele Exato. não quebra mais. A gente protege ele para que ele não quebre mais. Eu tava mancando aí, agora quebrou o outro, então não manco mais, porque os dois se ajustaram. Interessante. E me diz uma coisa, hoje, qual que é o teu sonho hoje? Em relação... Eu não vou fechar no paraquedismo, porque a gente acaba não explorando outras coisas também, que você deve praticar outros esportes também, ou caminhada, ou, não sei, rafting, eu acho que você já fez rafting também. Hoje eu pratico natação, musculação e pretendo o mais rápido possível voltar ao paraquedas. Meu sonho é o retorno, porque para quem viveu toda essa experiência, a ausência, o afastar, luto. Entendo. Eu já me peguei em casa vendo vídeos. E quanto tempo faz que você não solta? Um ano. Um pouco mais que um ano. E fisicamente você está preparado para voltar a saltar? Eu acho que mais do que fisicamente é psicologicamente. Por isso que eu perguntei fisicamente primeiro. Né? É uma malandragem minha. Fisicamente sim. Mas psicologicamente eu percebi que depois do segundo, algumas coisas não ficaram tão claras, tão certas, porque eu tinha a sensação de que a cada pouso, então esse medo passou a ser maior. Lógico que aí eu fui fazer vários cursos de pilotagem de velame, e com várias pessoas aqui da área, aprendi bastante, mas ainda vinha essa insegurança, como se fosse repetir. Saltar tranquilo, o que tinha que fazer voando tranquilo, se fosse FQL, se fosse wing. Agora, quando chegava próximo do pouso, então já começava a dar algo que não era tão agradável. E depois do acidente você voou? Foi. Tá, então depois do acidente você voou. Exatamente. Porque a regra Por isso a regra essa foi a gente experiência. acidentou, Exato. a hora que a gente tiver bom para poder voltar, a gente volta. Para não ficar o trauma, para não ficar o último voo, um voo ruim. Sim. Mas não me impediu de saltar, tá. Mas me deixou muito mais cauteloso. Então eu preciso saltar com mais frequência para que isso seja sublimado. Vem aqui falar com a gente. Vem aqui saltar com a gente. É isso aí. E você já teve alguma pane? Alguma desconexão? Desconexão, abriu reserva? Não. Nenhuma. Ainda não. Então tem que voltar Pode a ser o próximo. pra gente poder fazer. Exatamente. Pode ser o próximo. Estarei preparado para isso. É isso aí. E conta pra mim, isso aí pode ser geral da vida, tá? Uma história engraçada
Passou. Como padre deve ter Eu vou muita pedir história, duas. hein? Eu vou pedir duas em vez de uma só. Uma de paróquia, porque sempre tem histórias engraçadas. Meu amigo que é padre sempre me conta várias engraçadas, várias muito. Não precisa o nome. Não, tem uma que junta as duas coisas. Então, perfeito, Tanto paraquedismo, essa que tanto eu quero. paraquedismo quanto a paróquia. Quando a gente começa a saltar aqui, a gente perde a noção do tempo, principalmente não do tempo de voo, essas coisas, mas do tempo que a gente precisa retornar. E aí eu tava no último salto e vi a Castelo lotada e eu pensei, caramba, esse é o último salto. Eu tinha um casamento às 18 horas em São Paulo. E aí você imagine, então eu já pousei próximo da escola, já tirei tudo, saí correndo, mas não ia dar tempo. O casamento seria às 18 e às 18 eu estava saindo daqui, um pouquinho antes das 18. Mas não tem problema, padre. Em casamento as pessoas nem se programam. É uma coisa que elas fazem todo dia. A noiva Né? não se programou, E ela tava a família não se programa. E aí eu liguei para a equipe que é responsável de acolher cerimonialistas, né? Que na comunidade tem. E aí eu falei para eles, olha, acolhe aí o pessoal, como é que tá? Olha, chegou alguns convidados, mas a noiva não chegou ainda. Eu tô a caminho. E nesse momento você estava onde? Quantos quilômetros? Eu tava aqui no trânsito da Castelo para pegar ainda aqui no pedágio. Nossa. Aqui em Boituva. Aqui em Boituva ainda. E aí, conversando com eles e tentando chegar, até que cheguei 1 hora e tanto depois. E aí eu perguntei para as meninas, cadê a noiva? Detalhe, eu tava de macacão, só pus os paramentos por cima e esqueci o altímetro no braço. Cara, eu tenho essa foto, eu celebrando o casamento e eu olhei assim, eu vi o altímetro no braço, meu Deus do céu. Mas quando eu chego lá, eu vou ao encontro da noiva para pedir perdão para ela e tal, não sei o que. Quando ela baixou o vidro do carro que ela estava, ela chorando. Eu disse, pronto, a desgraça que eu fiz na vida dessa pessoa. Ela foi e disse, padre, me perdoa, pelo amor de Deus. O negócio mudou, porque ela estava me pedindo perdão. Ela foi e disse, padre, nós esquecemos o buquê no local aonde eu me preparei. Já faz mais de 1 hora e está muito trânsito na Mboimirim. Para quem é daquela região, no final da Mboimirim, a gente tem históricos assim das pessoas descerem a pé para poder chegar em casa. E esse buquê estava neste trânsito. Então ela estava chorando, achando que eu fosse dar uma bronca nela, porque ela estava atrasada. Na verdade, ela nem soube... Vai saber agora. Na verdade, ela nem sabia que eu que estava atrasado. Ou seja, o que seria um atraso, deu tudo certo. Na verdade, ninguém atrasou. Pois os dois chegamos no horário. Chegaram num horário, chegamos no horário que era bom para os dois. Agora você imagina o meu alívio. Continuei com o macacão e o altímetro no pulso foi para a celebração do mesmo jeito. Mas o alívio foi assim incrível, porque não estraguei a festa dela, o casamento dela, consegui saltar e chegar a tempo. Então era eu consolando ela, não se preocupe, não tem problema. Nesse dia eu não tinha mais casamentos depois. Aí pronto, traz uma água para ela, retoca a maquiagem e... Top. Que história maluca, é legal como o Papai do Céu é bom com a gente. E tem mais alguma outra história interessante? Porque tem muita, com certeza. Dá para escrever um livro de recordações aí. Sim, nessas questões de paróquia sempre tem coisas inusitadas. Mas assim, no nosso dia a dia, quem mais procura um sacerdote, um padre, estão em situações de muita dor, de muito sofrimento. Então está procurando um alívio, uma palavra, um conforto, um direcionamento para a vida. Então é sempre relacionado a algo, por exemplo, você não ganha na Mega Sena e vai, padre, isso. Não, eu perdi tudo, padre. Perdi tudo. Perdi meu pai, perdi minha mãe. Exato, perdi um as filho, diversas perdas da vida lógico. E precisa de um conforto. Então é mais relacionado a grandes dores, a grandes perdas. E aí eu chego todo empolgado de um salto de paraquedas e entro nessa realidade, né? E aí teve outra situação muito interessante de uma das colegas, uma das paroquianas, que eu sabia que esse casal participava lá da nossa comunidade na Vila Calu, e eles, casal novo, eles resolveram se separar. E o sonho dele era saltar de paraquedas. E ela vem toda chorosa, que ele se separou, ele saiu de casa e tal, não sei o quê.
E eu, como o conhecia, sabia que ele queria muito saltar de paraquedas. Eu fui e disse, seque essas lágrimas, vamos amanhã para Boituva, você vai saltar de paraquedas e você vai postar essa foto na capa do seu Facebook. E aí combinamos, ela veio e a foto foi aquela, né? Ela saindo do avião. E aí não teve outra. Acho que ele esperava que ela tivesse chorosa, isso, aquilo outro, mas aquilo demonstrou que ela queria superar. Eles voltaram e depois eu recebi uma mensagem muito carinhosa dele, agradecendo este cuidado com ela. Hoje eles estão felizes. E com ele também, né? Porque o cuidado não era só com ela, o cuidado era com o casal, era com os dois. Exatamente. Bom. E a gente tem sempre aquela pergunta que quer fazer? Fazer. A gente sempre gosta de saber duas. O que você não faria por dinheiro nenhum? Tá? E o que você mais gosta de, mais te agrada? Não tô falando só do Wing Suit. Faz com que o seu dia seja um dia bom, que faz você pra acordar. Não é no esporte, é na vida. E te motiva. Acho que essa é isso. O que motiva, o que mais te motiva e o que você não faria por dinheiro nenhum. Saltar foi um ato de Pra confiança. Porque eu tenho medo de altura. Já começa por aí. Algo que tem certos lugares que eu chego próximo. Medo. Eu venho de uma infância versus traumas e eu causava muito medo. Eu tinha muito medo de muitas coisas. Eu tinha medo do escuro, tinha medo de altura, tinha medo de sangue, tinha medo de defunto. E tudo tem um histórico do porquê. E tudo tinha um porquê. O medo de altura eu não sabia explicar. Porque eu venho de uma cidade pequenininha e tal, talvez por isso eu nunca tinha subido em lugares tão altos, a não ser na serra que tem lá na minha cidade. Mas eu não imaginava que esse esporte fosse o que eu fosse aderir para minha vida. E ao saltar, eu descobri uma libertação. Acho que a palavra é essa. O paraquedismo me trouxe libertação, tanto de tantos traumas da infância, quanto um deles é de certos medos absurdos. Eu passei a controlar esses medos. Não é que eu não tenha medo mais hoje, mas é diferente, eu uso esse medo ao meu favor. Então, cada vez que eu salto, reforça o lugar que eu estou hoje. Então, o que é mais importante foi esse esporte que me fez viver melhor. Sem tanto medo. Então, mas saber utilizar, identificar esses medos como um mecanismo para salvar a minha vida. Então não vou além do limite, né? O meu limite é esse. Então uma coisa que eu não faria nesse esporte, na vida, é ultrapassar o limite. Por dinheiro nenhum. Porque eu estaria me arriscando. E se tem uma coisa nesse esporte que é maravilhoso, é saber que dá para fazer com segurança. Coisa que muita gente não entende. Acha que nós somos loucos, que a gente é suicida. Falta de conhecimento só. Falta de conhecimento. E na verdade, nós conhecemos exatamente, nos aprofundamos, fazemos de tudo para que possamos fazer isso com segurança. Então, respondi das duas. Respondi das duas. Não, muito legal isso. E essa palavra eu adoro, a palavra ignorância. É a melhor palavra que existe para dizer que eu não domino um determinado assunto. Sim, né? exatamente. E às vezes usam muito essa palavra de forma que... Pejorativa, né? Pejorativa, Sim. né? E me diz uma coisa, acho que isso aí também é uma coisa que vai ajudar muita gente. Acho que essa de hoje tá fora do comum, né? Assim, de conteúdo, de profundidade. Como que você consegue juntar tudo isso? Padre, cirurgião dentista, paraquedista, sei que você é empresário também, sambista, tudo isso. Como é que você organiza tudo para tudo encaixar? E conta pra gente essa questão do samba? Do samba, por favor. Mas o samba entra na minha vida exatamente no período que eu estava me recuperando.
Ah, tá. do Afastado do salto, paraquedismo. afastado do paraquedismo. Então, o fisioterapeuta começou a me atender em casa e ele, depois da terceira sessão, fazendo fisioterapia em casa, eu mandei um vídeo para ele, eu sambando. Eu não podia nem ficar em pé ainda. Na verdade, não era nem para ficar em pé ainda e eu tava sambando. Aí eu fui e brinquei. Isso foi em novembro. O acidente foi dia 2 de novembro. E aí eu fui e disse, pois acredite que em fevereiro eu vou atravessar aquela avenida sambando. E ele disse, então se prepare, porque você precisa estar bem. Mas se você fizer isso hoje, você vai se prejudicar e não vai conseguir. Aí eu respeitei, né? Aí, então, fui melhorando e comecei a procurar aula de dança. Porque também ajudaria a melhorar. A gente sabe como é que fica. Lógico. Quando fica sem mobilidade, e aí fica difícil, é dolorido. E a dança ajudou muito A gente nisso. perde musculatura, a gente perde Exato. flexibilidade, a gente perde movimento. Exato. O movimento fica muito curto, porque a gente não usa tendão, não usa nada disso. Tudo fica curto. Então, na verdade, você colocou como objetivo Exato. atravessar a Sapucaí no intuito de melhorar AMB. fisicamente. Aqui em São Paulo é O AMB. AMB. Exato. E aí eu procurei professor. Foi muito no sambódromo do AMB. E aí... Em evento de carro. Mas atravessa do mesmo jeito, né? Também. E aí foi interessante que isso foi ajudando a melhorar. E de repente eu estava aprendendo. Eu queria só para ajudar na recuperação. E depois eu percebi que eu levava jeito. Era bom, eu gostava muito. E neste ano que eu saí pela primeira vez, eu saí em 4 escolas. E aí não parei mais. Aí comecei a me aprofundar, procurar mais professores e fui me qualificando. Depois veio uma reportagem, uma reportagem local de São Paulo. E aí depois comecei a ficar conhecido por isso. E aí eu disse, mas de tudo isso, seja do paraquedismo, da odontologia, ou no samba, o primeiro vem o ser padre. Então nada disso substitui, mas agrega e muito. Pois eu volto muito feliz para minha paróquia e assim vai. A gente fala, né, que Deus está em todos os lugares. Consegue identificar isso. Eu faço, não é uma brincadeira, porque não sei disso. Mas eu digo para todo mundo que quem nunca saltou, eu falo, sobe no avião. Foi uma amiga que fala que quando você sobe no avião, é como se quando a gente salta a primeira vez, a gente quer dividir com as pessoas. Quando a gente descobre Deus, quando a gente descobre a igreja, quando a gente descobre um lugar que é iluminado, não importa que lugar seja esse, em que religião seja. E a gente fala pros amigos, a gente tem necessidade de querer dividir. A dividir. gente fala, olha, Isso mesmo. vai comigo lá na minha igreja, vai comigo no meu Exato. lugar, porque aquilo me faz um bem enorme. Então acho que isso também é Deus. E aí eu brinco com as pessoas, eu digo que a gente fala sempre da nossa religião, né? E além da religião que a gente tem, que é o paraquedismo. Fala, pô, vem pra cá, vem conhecer. Exato. E a gente fala que quando a gente apresenta o avião, é a parte da pessoa conhecer o primeiro momento. Então ela tem medo, ela não sabe conhecer, ela não sabe que lugar frequentar, ela não sabe que lugar procurar. E aí o avião vai subindo, e aí ela tá frequentando um lugar que é um lugar novo, é um lugar que ela não conhece. E ela tem medo do que vai acontecer, de como as coisas vão andar, até o momento que ela sai do avião. O medo é só até sair. Exatamente. Quando a gente sai do avião, a gente entende que Deus existe. Você acredita? A gente vê que é uma sensação que a gente nunca teve, um lugar que a gente nunca esteve, mas que a presença é tão forte, é tão grande, que faz tão bem pra gente, a gente fala, realmente, o Pai do Céu existe. E a gente não quer isso só pra gente. A gente quer dividir o que é bom, o que faz bem pra gente. Acho que é do ser humano isso. A gente quer dividir, então eu acho incrível essa relação. Eu falo que é muito... É uma experiência que ela é sobrenatural, que ela é acima do... Ela é diferente do... E só quem experimenta. Que a gente não consegue explicar. Não consegue explicar de jeito nenhum. De forma E aí alguma. a gente pousa fazendo o quê? Acreditando que Deus existe, querendo dividir isso com o outro. E querendo experimentar. E querendo experimentar de novo. E... Essa relação é incrível. Exato. E assim, respondendo como que eu consigo fazer tantas coisas. Tenho uma patologia, então não é comum, né, uma pessoa fazer tudo isso. Eu tenho hiperatividade, tenho TDAH, então eu tenho que controlar a minha mente, porque eu tenho uma bagunça patológica no meu cérebro que é constante. Então estou sempre pensando em diversas coisas a todo tempo.
Então há algo assim que às vezes cansa e muito, e que o paraquedismo, a minha fé, faz com que eu possa viver melhor com essa patologia. E pegando isso que você está dizendo aí, né? Como é que você equilibra na sua vida, né, o lance de padre, essas suas paixões e também esses seus interesses pessoais? Como é que você consegue equilibrar tudo isso? É Porque não porque é só equilibrar na cabeça, é tudo equilibrar parece, na prática também sim, o tempo, né? é que tudo parece que tá cada um numa caixinha diferente, né? Mas eu sou tudo isso. Eu sou isso. Então, eu entendo uma pessoa que não consiga fazer 2 coisas, 3 coisas. Mas, graças a essa patologia, e aí vem algo positivo. Eu consigo estar fazendo isso aqui já pensando no que eu vou fazer depois e não para de forma alguma. E, por exemplo, eu não seria um monge para ficar contemplando parado ali, porque minha mente não ajudaria. Mas em todas essas atividades eu também contemplo. Então contemplar também é olhar com os olhos de Deus. E aí começo a ver de forma diferente. Que bom que eu estou nessa situação aqui. Deus me trouxe aqui. Então diversos pacientes que eu já atendi, eles, a vida, eu acho que eu não poderia ser outra coisa senão isso. E as coisas todas que eu faço hoje, nenhuma delas era sonho de criança. Paraquedismo não fazia parte da minha infância. Tinha aqueles brinquedinhos, lógico que a gente via na televisão e tal, mas não era algo que eu pensava e dizia, vou ser paraquedista. Ser padre faz parte da minha fé, da minha família, mas eu ia perguntar os isso. outros também não se tornaram padre. Só eu, né? Uhum. Então, foi algo a mais. Você que buscou. Sim, sempre eu que busquei. Até os 17 anos eu tinha vergonha de dizer que eu queria ser padre. Por quê? Por causa dessa questão do TDAH, que hoje eu sei que é TDAH, na época eu não sabia, eu tenho muita dificuldade de estudar. Mas estudar de modo formal, como todo mundo estuda. Eu estudava diferente. Então minha mãe brigava se o som estava ligado, porque eu estava estudando com o som ligado, mas eu só conseguia estudar com o som ligado. Mas eu tinha que desligar o som porque eu tinha que estudar daquela forma. Aquela atividade eu conseguia entregar, mas eu não conseguia entregar aquela atividade como meus colegas faziam com antecedência. Tudo era de última hora. Era tipo assim, não vai dar sim. Então no último minuto fazia tudo. E aí essas coisas assim que eu achava que eu era burro, era o que era dito, né? Que eu era burro, que eu não conseguia, que eu não fazia. E hoje eu tenho 3 faculdades, 5 pós-graduações, mas me entendendo que eu não sou como todo mundo. Então, por exemplo, a gente vai se preparar para o salto. Então não me diga como que vai ser o salto a gente indo para o avião. De jeito nenhum, porque aí minha cabeça buga. A gente precisa sentar, você precisa me contar, dizer direitinho, e eu preciso assimilar. Porque coisas muito fáceis para mim é muito difícil. Acaba sendo muito complexo. Exemplo, regra de 3. Então, regra de 3, que é muito fácil para todo mundo. Para mim não é. Tem um caminho que não consegue se conectar. Então, no paraquedismo também. Então, ponto A, B, C, que coisa mais fácil do que isso? Mas quanto tempo eu demorei para poder aprender isso? Então, precisava repetir. E eu não entendia isso, eu não me compreendia. Eu me colocava para baixo, então, por que eu sou diferente de todo mundo? Por que eu preciso estudar mais do que os outros? Tá todo mundo se divertindo, já aprendeu, e eu tô aqui de novo, tinha que estudar de madrugada. Tinha uns horários assim fora do comum, porque no horário que todo mundo estudava eu não conhecia. E aí eu tinha uma capacidade de memorizar conhecimentos inúteis. Por exemplo, aquilo que o professor falou que não vai cair na prova, eu aprendia. Aquilo que era obrigatoriamente que ia cair na prova, bloqueava, travava. E aí o que era muito interessante que em tudo isso, não era algo que eu não bastava me exercitar, ou ter boa vontade, ou força de vontade. Não tinha força. E aí depois eu descobri que isso vem exatamente dessa porção do cérebro que não é oxigenada como deveria.
Então isso é patológico, isso vem desde quando eu nasci. Você buscou esse diagnóstico. Busquei, precisei buscar porque eu percebi que não era como os outros. Isso, perfeito. Não era como os outros. E assim, muitas pessoas como eu também pode se tá acolhendo rótulos, né? Então, por que que eu não consegui tão rápido? Por que que eu não passei nessa prova? Mas porque a gente tem outra forma de aprendizado. Outra pergunta que eu tenho em cima disso. Tem um caso, inclusive, de um amigo meu, né? Não vou falar o nome, falando que eu gosto muito dele. Ele descobriu, depois de adulto, ele era autista. Ele tinha um grau de autismo. Sim. E no caso dele, inicialmente, como ele me relatou, meio que consolou e fez ele entender tudo, mas depois ele entrou em uma crise. Acredito eu que por ter entendido de repente tardiamente. E ter conduzido a vida dele toda sem esse diagnóstico, sim, né? E ele me contou, falou assim, poxa, Edu, eu fui ver lá o meu iFood, eu pedi no ano inteiro, ganhei até um prêmio que ele comprava, porque ele pediu 186 vezes a mesma comida o ano inteiro. Repete. Ele vai no mesmo boutique e vai comprar sempre a mesma roupa, na mesma boutique, na mesma cor, né? Então, inclusive ele até voltou a saltar agora, porque ele tinha parado, aí ele voltou, me falou desse diagnóstico, depois ele parou de novo. Então, o que eu te pergunto, né? Quando você soube disso, isso te esclareceu muita coisa? Foi bom? Sim. Ou te deu um choque? Foi esse diagnóstico é recente. Novo, era isso que eu ia dizer. É muito recente. É de 6 meses para cá. 6 meses para cá. Porque tem todo um processo para descoberta, acompanhamento com psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra. Então não é assim, mas eu sentia e sabia que tinha alguma coisa diferente. Por exemplo, um colega meu faz uma procissão que atinge 2, 3 ruas e tá bom, tá ótimo, todo mundo já viu, volta, coloca o santo dentro da igreja e tá bom demais. Eu precisava andar a paróquia inteira. Então era uma procissão que era de 6 quilômetros, mas aí o povo não é hiperativo como eu. Quem tem essa hiperatividade sou eu. E aí você imagine colocar numa procissão aquelas senhorinhas de bengala para andar 6 quilômetros, rodando, subindo o morro, descendo o morro. E para mim estava tudo bem, eu iria mais, eu andaria mais ainda, porque não parava. E aí eu comecei a perceber, eu tenho o meu limite, eles também têm o limite deles. Então o fato de eu não ficar parado também não significa que todo mundo seja desse jeito. Então a gente começa a se aceitar, a se respeitar e a se amar. Porque tem um grande problema. Existe um número alto de pessoas com esse diagnóstico que comete suicídio. Exatamente porque não se encontra em lugar nenhum. Eu não sou como todo mundo. Mas não é que eu sou melhor do que todo mundo. Custava eu, pelo menos, fazer como todo mundo está fazendo. Pior do que todo mundo, que é o mais importante. Não é melhor, mas não é pior, porque todo mundo é diferente. Sim. Eu ouvi há uns anos atrás uma psicóloga falando disso. Conhece 2 pessoas. Uma única coisa no mundo. E aí o mundo inteiro às vezes briga porque o outro é diferente. Fala, a única coisa que é 100% de certeza é que a gente é diferente. Então vamos aceitar a diferença do outro. E o mais difícil não é aceitar a diferença do outro, é aceitar a nossa diferença em relação ao outro. Isso é incrível, isso é muito legal, mas demora muito para aprender, né? E no paraquedismo foi das coisas na minha vida, entre as graduações, estudo e tudo, as conquistas, seja lá quais foram, todas que foram, né? Eu já estou com 45 anos, então aconteceu muita coisa na minha vida até descobrir isso. Mas o paraquedismo me causou muito prazer porque foi dessas coisas que eu já fiz na vida que a progressão foi muito rápida. Eu não fui bloqueado, parado pela minha patologia, muito pelo contrário. Então encaixou, me encontrei.
E aí nesse se encontrar e faz todo sentido. Por que eu tinha tanta dificuldade nessa matéria? Por que eu tinha tanta dificuldade de estudar dessa forma? Por que eu não aprendi isso? Por que eu não me interesso por certas coisas, mas me interesso tanto por outras coisas? Então tem uma questão de recompensa. A recompensa que nós temos no paraquedismo, ela é imediata. Se eu for fazer alguma coisa que a recompensa vai ser prolongada, vai ser depois, para longo prazo. Como, por exemplo, eu preciso vir todos os dias à escola, passar em todas as provas, para no final do ano eu ser aprovado. Então deixo para depois. Mas isso não é tão claro assim. Não é de forma alguma. A gente simplesmente perde o interesse. E aí quando acumula tudo no final do ano, a gente sai igual doido, que não vai dar, não vai conseguir, não vai. E depois, tá vendo? Deu certo. Você pega uma pessoa com esse diagnóstico, o que ela perde de voo, o que ela perde de coisas na vida, assim, porque ela perde a noção do tempo. Porque ela fica no mundo dela ali e ela perde a noção do horário de tudo. E aí depois volta. E é uma maluquice, porque ao mesmo tempo que tem essa hiperfunção no cérebro, tem também o contrário. A gente hiperfoca numa coisa, e se a gente ficar focado naquilo, você vai esquecer o resto todo. Esquece do resto, mas é a única coisa que a gente conseguiu focar. Agora, onde eu foco não é uma escolha. Eu escolhi focar nisso, por isso que não é igual para nenhuma pessoa. E no paraquedismo eu encontrei um foco, cara. Mas me diz uma coisa, é interessante isso, eu não sei se o Max olhou pra mim e tal, como se a gente tivesse mais ou menos a mesma coisa. E eu não preciso fazer o diagnóstico, eu tenho TDAH ou hiperatividade, isso eu tenho certeza que eu tenho, né? Eu nunca consegui ficar sentado na minha carteira, eu tinha que andar, eu tinha que conversar, eu tinha que pegar não sei o que, eu tinha que brincar com outros, sei lá. E não gostava de estudar, não. Mas eu passava de ano sempre, nunca parei, sim. Né? E desde muito cedo eu estudei em 4 colégios diferentes e nos 4 eu fui convidado a me retirar sempre no final do ano. Por quê, Edu? Na 3ª série foi uma, sim. Depois na 7ª série foi outra e depois eu fui da 8ª série para um colégio chamado Olavo Bilac, que era um colégio na zona sul de São Paulo, onde até fechou já, posso meter o pau. Onde dizia que o refúgio de toda a Zona Sul ia para esse lugar, porque tinha... Os classe E, né? Porque tinha porque lá tinha assim... Eu nunca era do A, porque o A era onde juntava todo mundo... A elitezinha. Exatamente. Então, lá era o seguinte, a escola era campeã de banda, era campeã nas Copas da ANAP, lembra da Copa da ANAP? De futebol de salão, não sei o que lá, porque a garotada... Não estava muito preocupada, queria ir para as competições e tudo mais. E foi a primeira vez que eu repeti de ano. Porque eu era muito infantilizado em relação às escolas que eu estudava. Eu fui para uma onde era o caos. Tipo assim, eu era o mais baixinho dos bagunceiros. Né? Eu não gosto, tô falando isso, depois meu filho vai olhar e falar assim, não. Mas beleza. O que aconteceu? Eu sempre fui muito baixinho. E pequeno. Sabe que você ainda é, né? Você não foi, você sabe, né, Edu? Depende que você tem a altura do Tom Cruise, né? Olha só que honra, hein? Que honra. Qual é a altura do Tom Cruise, Edu? 1,65. Olha só. Né? E aí o que aconteceu? Quando eu cheguei, me sacaneavam muito na escola. Porque eu era novato, não tinha estudado lá a primeira vez, e era apelido aqui, apelido não sei o que lá, né? Hoje não tem mais, não pode fazer apelido, né? Pode, né? Baixinho, Ananias, cotonete de canhão, e não sei o que lá, passava no corredor polonês, não sei o que lá. Falei, mano, eu vou me dar bem nessas classes. Eu fiquei avaliando assim uma semana, falei, ainda nessa o Marcola aqui dessa classe, cara, juntei com o cara, aí eu falei assim, é o seguinte, ó, o Gilberto é o cara que tira a melhor nota, fulano é tal, é você que manda aqui na sala, vamos fazer o seguinte, ó, vamos colocar o fulano aqui e ali, porque a prova A e B, quando a gente trocar essa com essa, fica B e B, A e A, eu faço a minha prova, a gente cola, e os caras vão passar cola pra gente, porque a gente que manda aqui, cara. O cara achou a ideia genial, falou, vamos dar bem com esse garoto aí. Virei tipo o pequeno notável, né, do negócio lá. Mas, mesmo assim, no final do ano, muita bagunça, muita brincadeira, acabei, primeira vez que eu repeti de ano, né?
E meu pai fez o que ele falou. Você vai pro colégio do Estado. Mas, voltando ao assunto da hiperatividade, eu nunca consegui trabalhar assim muito tempo em empresa de escritório, porque não conseguia me concentrar, fazer a mesma coisa todo dia, né? Então o paraquedismo, na minha opinião, pelo menos, particularmente, tipo, por ser... Dinâmico. Dinâmico. E eu trabalhei muito com evento também, porque evento é dinâmico. Cada dia é um cliente, lógico. Um evento diferente, TV Globo, Um lugar diferente, não sei o quê. E o paraquedismo, ele me trouxe isso também, né? Tipo, essa emoção, como é que você falou? Essa recompensa imediata, Exato. né? E eu me encontrei. Por que eu cutuquei você na hora que hiperatividade? Porque eu não me considero um hiperativo diagnosticado. Eu tenho um conhecimento muito raso, muito ralo sobre a questão patológica. Nunca estudei, nunca fui atrás de me informar, mas eu sempre fui um cara muito ativo. Então eu não falo que é hiperatividade cerebral, eu sempre fui um cara muito produtivo, sempre gostei de produzir. E acho que é meio isso que o Edu falou. Então na sala eu não conseguia ficar parado. Só que na sala de aula o que eu fazia para poder... Cada um tem um método de estudo. O meu não era o tradicional de estudar, como você disse. Só que eu prestava muita atenção na explicação. Então, durante a explicação, que demorava metade da aula, 1/3 da aula, prestava toda a atenção do mundo. Eu colocava todo o meu foco na atenção. Não importa se fosse história ou se fosse matemática. Prestava toda a atenção. Para mim poder compreender. Compreendi como fazia? Perfeito, eu já entendi. Eu já entendi? Eu não preciso mais prestar atenção. Então, no momento que os outros iam estudar, no momento que os outros iam tirar dúvida, no momento em que os outros, da maneira tradicional, iam procurar uma informação melhor, se eu tinha entendido o que eu fazia, eu ia lá encher o saco do Edu. Eu ia lá encher o saco do Pedro, do Paulo, do José. Eu ia incomodar o outro. Então, portanto, eu acabava atrapalhando a aula, porque uma criança não tem noção de que o aprendizado de cada um é diferente. Então, eu sempre tirei notas muito boas, mas eu nunca estudei no método tradicional. Eu nunca consegui chegar na minha casa, pegar um livro, ler o livro, uma cartilha, o que fosse, e estudar para a prova. Se eu entendi no momento da explicação, eu ia bem. Se eu não entendi, eu ia mal. Eu era entender, fazer exercício e acabou. E bagunça. E sabe uma outra coisa que era muito ruim pra mim? Leitura em sala de aula. Leitura pra Sabe mim era por quê? horrível. Porque a leitura, eu não me concentrava na leitura. Eu ficava concentrado se alguém ia rir de mim ou alguma coisa, não sei o que. Eu tava vendo todo o ambiente, então meu cérebro ele perdia, sei lá, 80% de tudo vendo o ambiente e aí não tinha leitura. Então, mas É como se tivesse várias telas ligadas ao mesmo tempo. Isso. E você não foca naquilo que você está. Eu estava num retiro, onde era um retiro de padres, somente os padres, sacerdotes, todos formados já e tal. Eu fui fazer a proclamação da primeira leitura. E eu tinha lembrado que eu já tinha lido o Evangelho naquele dia. Então, como eu já tinha lido o Evangelho, mas eu fui proclamar a primeira leitura. E na leitura era do livro do Gênesis. Falava sobre a arca. E daqui a pouco eu coloquei palavras que estavam no Evangelho dentro da arca. Que não tem nada a ver. Mas na minha cabeça eu já estava à frente daquilo que eu tinha visto antes. Então acontece muito também com a escrita. A gente quando escreve muito rápido e quando a gente vai ler, faltou alguma coisa, porque precisava acompanhar esse pensamento. A mão precisava acompanhar o pensamento. Exatamente, o pensamento é mais rápido. Mas o que eu comentei é que, eu não tenho nada diagnosticado, mas eu sempre fui muito ativo, sempre consegui fazer muita coisa. Mas eu sempre precisei ter foco naquilo que eu estava fazendo. Naquilo. Então, eu preciso entender, e até hoje é assim. Quando eu fui saltar de paraquedas a primeira vez, e todas as vezes, até hoje quando eu vou saltar, eu preciso entender o que vai acontecer. Eu fui fazer meu primeiro salto de wing, eu falei com o instrutor, com o meu coach lá, com o Zé Pinga. Falei, Zé, como é que vai acontecer? A posição é essa. Aí eu treinei a posição. Tá, tudo bem. Aí eu vou fazer A, vou fazer B, vou fazer C, entendi tudo que eu tinha que fazer no salto. No avião, eu memorizei o salto inteiro. Ele chegou pra mim uma hora e falou assim, tá tudo bem? Eu falei, tá, tô memorizando o que eu vou. Então eu precisava ter foco absoluto naquilo que eu iria fazer, para que eu fizesse o melhor possível. Se não com excelência, mas com a maior excelência que eu tinha capacidade de fazer. Então, eu não acho que
que seja alguma coisa ligada a algum tipo de patologia. Mas eu acho que eu sempre fui um cara que sempre gostou de fazer milhares de coisas. Que nunca gostou de ficar dentro disso. Lendo, estudando ou fazendo um trabalho lá de frente pro computador. Nunca me achei capaz de... pouco tempo da vida que eu fiquei fazendo alguma coisa na frente do computador é porque eu tava fazendo um monte de coisa na frente do computador. É uma coisa específica. Então eu não só entendi o que você falou, padre, mas eu me senti participando. No sentido de que muitas vezes a gente não é igual a todo mundo, porque ninguém é. Mas apesar da gente ser diferente, a gente é muito diferente da maioria. Então não é só porque todo mundo é diferente, mas é normal ser diferente. Não ser diferente. Mas quando você vê que a maioria anda todo mundo numa mesma direção e você anda numa direção paralela ou perpendicular, a galera... Exatamente. Mas você vê fala, que coisa pô, o que eu tô fazendo? Super interessante. Olha só que loucura isso que eu vou falar. Nós estamos em 3 pessoas aqui. Uma com diagnóstico de TDAH e hiperatividade. Um que tem praticamente certeza que é e um que não sabe se é. Então... O Skydive, como eu já falei antes, ele é um aglutinador de pessoas mais ou menos muito parecidas, né? São pessoas que gostam de fazer as coisas intensamente, gostam de demonstrar o que faz, são pessoas vaidosas, é muito parecido. Que gostam de superar dificuldades. Eu só vou falar os adjetivos bons, os ruins eu não vou falar. Por favor. Mas é tudo muito parecido. Sim, muito sim, parecido. sim. Você já percebeu isso, E, né? e viemos de áreas totalmente diferentes, de profissões totalmente diferentes, formação e educação tão diferentes, mas que nos coloca em uma posição, não em uma posição de competência naquilo que a gente faz. E procuramos fazer com excelência. E aí é interessante que essa excelência talvez eu não ia ter em outro esporte. Mas nesse esporte aqui tem uma coisa que faz com que eu me aprofunde, que eu busque, que eu me encontre. O que eu acredito é que esse esporte cobra da gente. É um esporte que cobra. Sim. Os amigos cobram, os parceiros cobram, os atletas cobram, os coaches cobram da gente a excelência. Fazer o melhor possível. Eu acho que é um esporte, eu nunca tinha pensado nisso, tá? Tô pensando agora com a gente conversando, padre. Sim. O esporte cobra da gente um grau de excelência que não é cobrado em outros. E no skate não é cobrado, no ciclismo não é cobrado. Só que ao mesmo tempo... Porque está diretamente ligado à vida. Porque apesar da gente não estar num esporte de... Como é que é quando a gente fala que é um esporte de que a pessoa compete... não é de elite, é outro nome. Quando é um esporte de alto rendimento, Sim. Quando você é um atleta, não um esporte. Quando você é um atleta de alto rendimento, você vai buscar a melhor excelência para o esporte que você está praticando. Quando você é um esportista fã, tá lá só para se divertir, você acaba fazendo tudo mais ou menos no esporte. Então você acaba só se divertindo. Eu não vejo esse esporte como um esporte que as pessoas façam mais ou menos. Acho que a grande maioria busca fazer da melhor maneira. E quem tá junto com elas busca ajudar o outro a fazer da melhor maneira. E acho que isso é uma coisa muito diferente no nosso esporte que eu nunca tinha analisado. Acho que tem é uma coisa que deixa analiso. muita gente indignada. Tem um aluno chamado, Deixa eu ver se eu vou te cutucar aqui embaixo. Afrânio. Ele é maratonista. Ele falou assim pra mim: não concordo. Você não concorda com o quê? Concordo. O cara começa a saltar, faz 25 saltos e vira atleta. Você sabe o que é pra virar um atleta que você tem que ser? Tipo assim, né? Na nossa realidade, lógico. Mas ele tava fazendo um trocadilho. Que é uma verdade. Mas o que você falou, Max, é certeza. Tem tudo a ver. Né? A gente busca o esporte e a gente quer evoluir constantemente. A gente é cobrado, a gente é, entre aspas, avaliado. Eu nunca pensei nisso, que nos outros esportes não tem isso. Eu vou pegar onda, brother. Eu vou lá me divertir. Eu não tenho uma preocupação de evoluir pegando onda. Eu posso me divertir mais. É lógico que eu quero pegar ondas maiores, eu quero frequentar outros lugares pegando onda. Eu vejo os amigos surfando melhor do que eu e eu quero me aproximar dele, eu quero aprender com ele. Mas não existe uma busca por estar cada dia melhor no esporte como existe no paraquedismo. Eu não vi isso em nenhum outro esporte que eu pratiquei. Olha que eu já pratiquei muito. Não, mas eu acho que isso também tem a ver com a dificuldade de alcançar os objetivos.
Porque imagina, nenhum esporte você tem uma ampulheta de 45 segundos para você conseguir performar. Exato. Né? E como 45 segundos é transformador. Porque 5 pode salvar a nossa vida. Na decisão que nós vamos tomar. Isso. E é muito interessante também a questão do tempo, porque nesse esporte ele é totalmente diferente. Não é somente que vai encerrar, acabou o jogo. Não, é a vida. É a nossa vida. Então, isso demonstra quão preciosa é a vida e quanto nós nos descobrimos através desse esporte. Queria colocar um contraponto. Vamos lá. Eu acho que nos outros esportes não é tão difícil. Acho que a segurança é tão grande, tão incrível, que mesmo a gente fazendo um monte de besteira, a gente sobrevive. Então eu acho que isso é colocado pra gente. Como é um esporte do céu e como é um esporte que a gente tem que tomar decisões rápidas, porque a gente tem aquela janela de 45 segundos, acho que a gente se preocupa muito com isso e chega um momento que isso vira uma brincadeira. A gente brinca com o passageiro que tá aqui, o passageiro chega, vai saltar, vai fazer o primeiro salto da vida, a gente fala, pô, já deu o último beijo nele. E a gente sabe que o cara vai sobreviver. Nos outros esportes, existe um risco muitas vezes muito maior de morrer do que no nosso. No pedestrianismo, na natação. Em vários esportes que as pessoas praticam corriqueiramente, o risco estatisticamente é muito maior do que o nosso. Mas não é mostrado para a pessoa esse risco. Ela tá lá protegida pelo dia a dia. Ela tá lá protegida por ter nascido vendo aquilo. Então as pessoas nasceram vendo o outro andar de bicicleta, o outro correr, o outro nadar. Então ela tem aquilo como uma coisa do cotidiano. E por isso não vê o risco. E eu digo que o maior exemplo tá na questão do automobilismo, do motociclismo. A gente está acostumado a dirigir. E uma pessoa morre no Brasil, sei lá, cada 18 segundos andando de carro, de moto, de ônibus e caminhão. E nem por isso para de fazer nada. Isso, ninguém para de dirigir. Sim. Ninguém para de andar de moto, ninguém para de andar de carro. E toda vez que uma pessoa entra no carro, ela não pensa que ela pode morrer. Ela não pensa que ela pode matar. Ela não pensa no risco que aquilo traz para a vida dela. Então ela leva como natural. A gente não. Mas é muito mais espetaculoso você se saber que um cara saiu do avião e deu alguma coisa errada. Eu entendo a naturalidade dessa diferença. Sim. Mas o que eu quero dizer é que não é uma diferença real. E esse é o meu contraponto. Quando a gente se joga de um avião a 200 km por hora em rota de colisão com a terra, a gente está correndo muito menos risco que quando a gente entra num carro para dirigir. Só que a gente tem muito mais cuidado e a gente busca muito mais excelência quando a gente se joga no avião do que quando a gente anda num carro. E talvez por isso seja muito mais seguro o nosso esporte do que o carro. Não é porque o esporte talvez seja tão seguro. É porque o nosso grau de busca de qualidade em segurança, em excelência, em saltar, em planejamento de salto, em planejamento de pouso, em cheque no equipamento que a gente vai usar, passa com que o esporte seja. Então eu acho que tá tudo equilibrado por conta disso. Se a gente fizesse o mesmo cheque, tivesse o mesmo cuidado, tivesse a mesma preparação, quando a gente fosse sair para andar de bicicleta, talvez tivesse muito menos acidente de ciclismo do que tem hoje em dia. Né? Outra coisa que eu nunca pensei no esporte. Que dia, hein? Isso é que dia, né, brother? Que dia, que legal. É puro conexões de neurônios, tá todos eles enlouquecidos aqui. Cuidado, né, Edu, que paraquedista já tem a fama de dar umas viajadas ainda. Então, mas fazer o quê? E olha que... E você nem é um deles. Deixa pra lá. Até parar de beber, eu parei, então vai vendo. O Edu, toda vez que vocês verem a gente tomando Heineken, várias vezes aqui no Heineken, ou qual seja a cerveja, ele mexe a gente no podcast, toma uma cervejinha, mas pra relaxar, pra fazer com que o entrevistado relaxe. O padre chegou aqui hoje, confessou pra gente aqui no off, antes de começar, que tava nervoso com a entrevista. Às vezes a gente usa aí um subterfúgio do álcool, e o Edu tá sempre bebendo também, só que a dele é 0. Ele toma Heineken 0, ele toma cerveja 0. Então muitas vezes quem tá assistindo não percebe, mas a dele é sempre sem álcool. E ele tá muito mais certo do que eu, mas... Quem nunca posou fora da área, né?
Eu ainda não, mas vou chegar lá. O Zé Pinga que o diga, né? Zé Pinga que o diga, exatamente. O Zé Pinga conhece toda a periferia de Boituva aqui. Tudo quanto é lugar aqui, ele tem uma bandeirinha lá. Você tem 200 saltos de wing, você falou? 200, sim. E quantos foram fora? Olha, que maldade no coração, né? Sim, mas é uma piada que a gente sabe que é recorrente com isso. Exatamente, mas diga-se de passagem, umas 20. Aí, assim. Bastante. É bastante, porque, olha, aconteceu umas coisas aí, então, em pleno voo, mas que foi muito. Fez parte do aprendizado. Eu quero fazer uma outra pergunta. Quando a gente fica muito tempo sem saltar, ou quando a gente salta pouco, às vezes um único salto, falou que ele salvou um mês. Sinta. Às vezes as pessoas saltam todos os dias e perdem um pouco disso. Saltam com uma frequência maior e perdem um pouco. Eu queria saber se isso também acontece com você. E quanto isso fica no seu ser, quanto cada salto fica depois de saltar. Que eu vinha pra cá e fazia um salto por mês. E eu passava metade do mês muito feliz, muito bem. Sim, lembrando daquela sensação daquele único salto, daqueles únicos 45 segundos. Isso me fez refletir exatamente dessa forma, quando saltava pouco, quando eu fui para outras áreas no Brasil, como por exemplo no Pará, onde não tem a quantidade de decolagem que tem aqui, e vários outros lugares, em Maceió e assim sucessivamente. Então o tempo de espera e assim sucessivamente. Então aqui eu me criei no paraquedismo meio Nutella, porque a hora que eu quisesse eu saía de casa, pegava o carro, vinha para aqui e saltava. Então fazia isso semanalmente. Mas quando eu fui a uma viagem, quando fui meu Deus, como é que é o nome da cidade do Krau? Jesus, esqueci. Era conhecido... Norte, sul, leste, oeste? No norte. No Pará. Eu esqueci o nome. No Pará, exatamente. E aí eu vi a dificuldade que tinha a aeronave, mas faltava o piloto. E sempre tinha alguma coisa, mas aquele salto... É o chamado inferno brasileiro? Você conhece a piadinha, né? Não, essa não. Não conhece a piadinha? Não. Eu vou contar, posso contar? Conta. Eu adoro contar piada. Você é bom de piada. Um brasileiro morreu. E ele era uma pessoa muito abençoada. E aí, quando ele chegou no céu, Deus deu uma piada, lógico, né? Deus deu opção pra ele. Falou pra ele: olha, você pode ir pra onde você quiser. Escolher. Mas não era céu, era inferno. Não, mano. Aí ele falou: tudo bem. Aí ele falou: então ele falou: posso visitar pra conhecer? Ele falou: pode visitar pra conhecer. Aí quando ele foi lá visitar pra conhecer, quando ele chegou lá embaixo, ela falou pra ele, vem cá, onde você é? Ele falou, do Brasil. Ele tinha ido só pro inferno, tem razão. Eu comecei a piada errada. Desculpa, o brasileiro morreu, foi pro inferno. Chegou no inferno, o dito cujo lá virou pra ele e falou o seguinte: aqui é o inferno, mas não é porque você é brasileiro que você vai ficar no inferno brasileiro. Você pode escolher em que inferno você vai ficar. Ele falou, como assim? Ele falou, você pode escolher, por exemplo, assim, se você quiser, você pode ficar no inferno americano, no inferno alemão. Ele falou, como é que foi o alemão? Ele falou, é tudo certinho. Todo dia você vai comer um balde de merda. Ele falou, é mesmo? Ele falou, todo dia um balde de merda. Ele falou, e no Brasil? Como é que é? Como é que é no inferno brasileiro? No inferno brasileiro você vai comer 10 baldes de... É melhor ficar no alemão. Então ele falou, não, Brasil, né? Um dia falta balde, outro dia falta merda. Então era essa piada de que um dia falta piloto, um dia falta passageiro, dia falta atleta, um dia falta avião, que tem áreas que elas não conseguem ter tudo. E em Boituva a gente acaba tendo tudo, que é o quórum, número de pessoas com interesse de saltar, que é a questão comercial. Se você e nos tem diversos dias da semana. Isso, você tem um avião, tem o piloto, mas não tem a pessoa para pagar a vaga para saltar, você não vai subir. Então aqui a gente consegue ter tudo em todos os dias, né? No ano inteiro. E aí eu viajei para visitar esse amigo e lá nós fizemos um salto. Que experiência maravilhosa. Que experiência incrível. Lógico, tava o Krau, tava o Sabiá, tinha mais pessoas. Eu saltei também em Tucuruí. E Tucuruí foi de... É track? Fala, track. Trike. De trike. Meu Deus do céu.
A gente fez uma viagem, principalmente na época das lenhas, né? Que às vezes as E lenhas... você estava acompanhado do Sabiá? Lógico, Então pronto. Lógico. Você sabe que o Sabiá, meu amigo e tudo mais, ele é LO de vários eventos, né? Uhum. Mas é outro LO, não é o Loader Organizer, é o Lenha Organizer, né? E foi a lenha, viu? Cara, foi espetacular, foi muito bom, foi muito uma experiência. Mas assim, viajar até lá, depois a gente vai até a cidade, depois de lá ir para Tucuruí, depois pegar e saltar, e aquele salto assim, valeu por muitas vezes os 9 que eu fazia num dia aqui. Porque aqui tem toda essa logística e tal, mas... Mais mecânico, né? Mais mecânico, exatamente. E aí eu olhar para aqueles paraquedistas esperando uma vaga, né, para que pudesse saltar. Uma oportunidade. Uma oportunidade, porque aquele salto seria único e seria o salto. E aí tive a oportunidade de saltar lá na cidade. Meu Deus, o nome da cidade do Crau, esqueci. Fui 2 vezes até, tão bom que é. Eu saltei com um pastor, que é paraquedista. E aí já tive a oportunidade de saltar com este pastor, que é espetacular. Já voei no túnel de vento em Dubai com um muçulmano. E essa interação que o paraquedismo proporciona pra gente, né? E aí tinha no mesmo túnel um muçulmano, um cristão, um padre, o cristão era evangélico, e a gente na mesma sintonia. Então essas experiências são incríveis. Então seja um salto, mas que esse salto serviu para o mês, para a vida, porque sair daqui para ir para lá, mas para fazer só um salto, cara, é que você não tem noção a logística para fazer esse salto. E como tantos paraquedistas sobrevivem no paraquedismo no Brasil dessa forma. Né? Aqui é outra realidade. É tanto que eles vêm tudo pra cá e a gente faz aquela festa toda. Mas quando a gente visita essas áreas, cara, é incrível. É fantástico. Aquele aviãozinho, daquele jeito, demora e tal, até subir e descer de novo. Imagina que numa área dessa eu vou fazer o tanto salto que eu faço aqui. Impossível. 40 minutinhos pra chegar a 10 mil pés e Exato, é 9, né? Exato. E qual é o teu plano de volta? Eu ia falar outra coisa, eu ia falar assim, quando é que a gente vai programar essa volta aí? Essa é a próxima pergunta. Precisamos. Porque a hora que ele dissesse qual era o plano, eu ia dizer, então vamos incluir, vamos nos incluir nessa. A minha pausa não foi nem por causa do acidente. A minha pausa foi porque eu estava terminando a minha pós-graduação. Me especializei em cirurgia e traumatologia de face. Então precisava de uma dedicação maior. Eu estava lá com o pensamento aqui. Então, imagine, eu precisava focar. Então, se essa era a minha dificuldade, eu precisava 100% me dedicar aos estudos. E como eu já tenho dificuldade para estudar, então precisava de mais tempo para estudo. Até terminar já faz um tempinho que eu terminei, já estou na área. Terminei no tempo. Terminei bem e terminei no tempo. E me diz uma coisa, isso é uma curiosidade minha, com o meu também. Como que essa parte tem muita coisa técnica, muito procedimento que tem nome específico, de partes ou nervos que tem nome, não sei o que. Como é que você lidou pra, tipo assim, eu preciso saber que aquele nervo é tal, porque não sei o que, como é que você conseguiu? Porque é o mesmo problema que eu tenho. Para todo mundo da área da saúde, principalmente da área da saúde, quando você fala de estudar anatomia, e lembra como são as provas de anatomia? Para quem não sabe, uma prova de anatomia tem aquela peça cadavélica lá, com um alfinete em cima de uma estrutura que pode ser diversas coisas. E você passa na bancada, vendo as diversas estruturas, olha e anota. E essa é mais ou menos a prova. Então eu precisei aprimorar, melhorar, porque somente isso eu não conseguia aprender. Então comecei a fazer cursos em cadáveres. Aí fui para os Estados Unidos, tem aqui no Brasil também agora. E aí eu comecei a fazer mais desses cursos e com professores excelentes.
E aí, né, com essa repetição, começa esse processo de aprendizado. Ou seja, a vivência, que é como A aconteceu vivência, comigo. exato. Era como aconteceu comigo. A vivência do aprendizado traz um aprendizado melhor Sim. do que só o estudo do aprendizado. E aí eu encontrei professores assim maravilhosos, porque grudei neles, colei neles, e aí tudo que eles iam fazer, por mais que às vezes tinha uma cirurgia e meus colegas, não, já vi esse tipo de cirurgia, não, eu preciso ver de novo. Eu preciso repetir, até que fui fazendo e dessa forma aprendendo. Então, quanto mais eu aprendia, porque é praticamente ali, quando a gente fala de cadáver fresco, é exatamente o mais próximo que tem da cirurgia que a gente vai fazer. Não é igual, mas é o mais próximo, principalmente na questão anatômica. Então, aprendi bastante. E isso fica. E dessa forma o aprendizado encaixava da forma como eu aprendo. Então era lembrar daquela estrutura e tudo aquilo. E hoje o que eu mais faço, como a especialidade é cirurgia e traumatologia de face, eu fico mais em ambiente clínico, porque faço cirurgias menores nas clínicas, que somente um bucomaxilo faz, porque não tenho tempo para o hospital por causa da paróquia. Nossa, eu tenho um amigo meu que é um cirurgião bem conceituado. Faz todo esse tipo de cirurgia e ele mora aqui em Osasco. E Bucomaxilo adora motoqueiro, sabia? E ele faz a ampliação da... Sim? Sim, ele é procurado no mundo inteiro para poder dar... Para muito. Se você quiser, eu posso te... Agora, uma dúvida que eu tenho, por exemplo. Aqui tem uma coisinha. Esse foi eu sei. E assim, a minha TDAH... A pergunta era... Agora a minha não lembra qual que é. É sinal que eu acho que ele não tem, senão ele teria esquecido também. Porque eu foquei nela. Quando você pretende voltar? Já lembrei. Você acredita que eu já... Qual o seu plano para voltar a saltar? Você tem algum plano? Uma data, alguma coisa que você pense? Porque eu vi que na tua vida toda você colocou objetivos. Você foi chegando em cada um deles. Todos os que você colocou, você chegou. Não importa o quão difícil foi ou quão fácil foi. Você focava no objetivo. Para eu poder cuidar de mim, eu tenho que atravessar Sapucaí. Sapucaí não, atravessar o AMB. Então, se eu estudar para poder ser padre, se eu concluir o estudo, eu vou conseguir ser sacerdote e assim por diante. Sim. Então, eu vi que você colocou objetivos. Cadê o objetivo? Onde ele está agora? Essa é a pergunta. Cara, ele tá entre as minhas prioridades. Agora, em voltar. Só que eu tenho um problema. Eu tô numa paróquia onde eu celebro 7 missas num domingo. É muito puxado. Então eu tinha dois vigários ajudando, que o território paroquial ele é pequeno, porém ele é muito extenso, é muito populacional. É muita gente para atender, apesar das igrejas serem pequenas. E agora eu não tenho mais esses 2 vigários. Então, só eu. Então você imagina, é uma questão de... A carga de trabalho é Exato, pesada. Exato, é tanto que eu diminuí o atendimento odontológico. Hoje eu atendo eu vou à clínica uma vez por semana, 1 ou 2 no máximo, não mais que isso, porque senão não dá tempo de fazer o atendimento pastoral. É por isso, por esta questão. Então eu estou junto com os meus paroquianos rezando para que possa haver um vigário para minha paróquia, para que eu tenha pelo menos 2 dias na semana para fazer isso. Aí sim, eu retomo com toda a força. Não existe nos teus planos, assim, tipo, falar assim, bom, agora eu preciso me dedicar a isso, não vou mais ser padre, ou sempre o lance de ser padre está sempre em primeiro lugar para você? Sempre em primeiro lugar. Eu sou padre paraquedista. Sou padre dentista. Legal. Eu sou padre sambando, dançando, sou padre aqui conversando com vocês, então não penso de forma alguma em primeiro lugar. Até porque quando eu procurei a odontologia, eu pensava em ir para lugares de missões e que não tivesse e lugares de conflito. Então por isso que eu procurei cirurgia e traumatologia de face.
Imagine num ambiente hoje onde tem diversos conflitos. Os conflitos não só são esses tão grandes que nós vemos como a guerra. Existem conflitos menores, internos, tribais e assim sucessivamente. E que necessita de um auxílio. Eu perguntei para um colega meu que estava voltando de um país, de um determinado país, se eu, como sacerdote, tivesse uma formação na área da saúde, se ajudaria na missão. Ele foi e disse: a nossa missão não é só religiosa, ela é humanitária. E uma coisa está ligada à outra. E ele disse para mim: eu fiz até parto. Sem ter noção nenhuma, porque era a única pessoa que tinha um pouquinho mais de conhecimento naquele momento, e precisou que ele atendesse aquela pessoa, ajudasse aqueles moradores naquele momento. Então pensei, por que não? Então, pensando exatamente na missão, pensando em ser padre e assim sucessivamente. Eu tentei ser capelão, cheguei a prestar concurso na aeronáutica, só que quando eu fui fazer isso, eu já estava com a idade limite, já não tinha tempo hábil de prestar outros concursos. Entendi. E aí, essa parte, infelizmente, já aposentei essa ideia da minha cabeça, mas eu tinha muita vontade de ser capelão, marinha, exército, aeronáutica. Imagine como seria chegando em um lugar para atender desta forma, como paraquedista, cirurgião. Ia ser bom se ia chegar na guerra como... Na guerra, ó. De paraquedas. Não, vamos juntar tudo. Chega na guerra de paraquedas, pousa lá, faz um pousão, aí você já vai, já atende, depois você leva dá extremoção. Que mais? À noite tem a festinha, samba. Opa! Tudo certinho, tudo encaixando aí. Pois é. E bacana, hein? E conversa top demais. Legal, vou né? falar Muito pra você. diferente. Eu agradeço. Muito positivo. E tava... Pensei, vou falar, que eu falo como eu falo assim. Fala como você é, que é o que a gente é aqui. A gente Você viu todo como mundo que um pouco do que a gente é. se desligou, entre aspas, Sim. do que estava acontecendo e a gente começou a bater o papo. Sim. E é isso que é a magia do negócio. Exatamente. O que tá faltando fazer, padre? O que tá faltando fazer? Alguma coisa? Falta. Você tem de planos, que aí não vamos falar. Eu perguntei do paraquedismo, mas eu perguntei, o que você tem de plano para futuro? Astronauta, eu acho. Já passou da idade também. Olha, eu gostaria muito, muito, muito de voltar a fazer o que eu busquei fazer esses últimos tempos com muita dedicação, com muita alegria, que é saltar. Então, tem em mente para o futuro é voltar a saltar. Padre, saltando, atendendo meus paroquianos, atendendo meus pacientes ali. E é exatamente isso que eu gostaria de fazer. Não tem nenhuma ideia assim nova, não fico buscando isso, mas aparece. E quando aparece, eu não sou daqueles que perco oportunidade de jeito nenhum, de forma alguma. Acho que é agradecer a vida que a gente leva. Acho que esse é o segredo de... Eu acho. Demorei muito, eu tenho mais ou menos a sua... de 1977, mas a gente tem a mesma idade, Exatamente. Não muda nada, não é um ano que faz diferença. E eu falo que às vezes a gente tem uma vida que é incrível, a gente não percebe só porque a gente não agradece. Hoje em dia eu faço a mesma coisa que você, essa vida que eu tenho, e busco manter o que eu já faço, que já me faz bem, que já faz bem pros, já faz bem para quem tá em volta de mim, e agradecer a vida que eu tenho e seguir. Ando também. Não quero parar de fazer nunca. Saltar, Tem alguma coisa pra poder... Saltar é muito Pô, fantástico. Só tenho a agradecer. E... Isso. É isso, né? Acho que a gente tá chegando no fim. A gente nunca chegou num fim assim tão harmonioso. Tão suave, Até né? agora, né? Às vezes a gente corta. Eu queria agradecer a tua presença. A tua locomoção, o tempo, a injeção de saco do Edu, pra poder conseguir agendar, pra gente conseguir, né, ter esse bate-papo que tá sendo incrível. Ele tava receoso. Não, eu vou ter que falar com o Edu, e o Edu é chato, eu sei como é que é. Imagina. Não vou lá nem pra saltar, e o Edu tá me perguntando. Não vou nem pra saltar e vou lá ficar conversando sobre paraquedismo. Eu queria agradecer muito
teu tempo, a tua energia, a tua fé, teu testemunho, tudo que você falou pra gente. Eu acho que é incrível, não só pra gente, pra todo mundo que vai ver. Eu acho que é uma coisa que vai ficar, né? O programa vai ficar registrado, guardado, ficar aí no YouTube, pra todo mundo poder ver hoje, amanhã, depois. Eu queria agradecer muito você. Eu que agradeço pelo convite e fazer com que eu me deslocasse de São Paulo e vir aqui de novo é reviver muita coisa boa. Muita coisa boa. E o paraquedismo na minha vida é esse novo que aconteceu e que eu sou tão grato por cada pessoa que passou na minha vida, cada escola, cada instrutor, cada pessoa que saltou, cada pessoa que doou a sua vida, né? Doou a sua vida por esse esporte. E assim faço memória daqueles também que se foram, mas que a gente continua saltando e um dia estaremos numa grande queda livre, sem fim, porque é assim que a gente imagina o céu, né? Vou fazer com você que nem eu fiz com todo mundo, que é deixar o compromisso de saltar junto. Vamos. Todo mundo que é paraquedista que vem aqui, a gente sempre deixa esse compromisso da gente fazer um salto junto. Ótimo. Ótimo. Vamos deixar combinado? Combinado. Antes de finalizar, deixa eu te perguntar. Você participou do VIP Sequentials também, não participou? Participei. Inclusive, coloquei a camiseta. Do VIP? Do VIP, coloquei a camiseta do VIP, aí depois troquei e peguei outra camiseta. Era outro VIP também. Aí eu disse, meu Deus do céu, não, vou com essa daqui mais comportadinha. Mas tá lá, tá guardadinha. E a honra que a gente teve de participar no último VIP Sequential com o Tom Jenkins. O Tom Jenkins, exatamente. Só tem uma coisa, eu boiei. Se trata? O VIP Sequentials é um evento que eu e o Cabeça, que é o Alexandre de Nunes de Januário, começou a organizar no Brasil. A gente trazia LEOs americanos, né, de altíssima gabarito e patente, para organizar eventos sequenciais aqui, de saltos que a gente fechava uma figura com outra figura. É um evento que teve, se não me engano, 9 ou 10 edições. Legal, tudo de formação de queda livre. Tudo de formação de queda livre. Participei de 3. E tivemos um recorde de uma vez de 80 paraquedistas. Assim, não todos juntos, a gente não conseguia, né? Porque eram vários níveis de instrução, né? Então a gente colocava os que voavam melhor com um grupo. Aí, geralmente no último dia a gente tentava juntar todo mundo para fazer uma formação grande. Mas eu falei com o Cabeça, tava falando com ele, cara, a gente precisa trazer isso de volta, cara. Não tem nada mais no Brasil desse tipo, dessa magnitude, né? Se faz um negócio aqui, não vou entrar no mérito porque deixa pra lá, mas o que acontece é que assim, não tem um porquê, acontece porque acontece, mas tá sempre revivendo sem trazer coisa nova, né? Eu acho que é um pouco triste assim, a gente aqui. E não tem acontecido nada, né? Mas às vezes cabe a nós fazer isso. Sim, pode ser. E assim, é uma coisa que assim, o relativismo ele entre aspas tá morrendo porque o Free Fly ele acaba dando uma falsa impressão de facilidade e diversão, né? Uhum. E era um evento assim incrível, porque quando eu comecei, tinha os diversos níveis e os diversos grupos, e eu comecei no básico do básico, e depois de túnel de vento, de vários eventos aqui em Boituva, você já estava com outro grupo, e depois você já estava saltando com pessoas assim. Você diz, nossa, é muito incrível. E no mesmo evento isso acontecia. E no mesmo né? evento. Toda noite a gente sentava e avaliava candidatos com os coaches americanos. E aí, como foi? Tal. Isso aqui, nossa. Então, vamos esse pra esse grupo. Põe o botão. Esse tem que esse, porque vai faltar nesse. Exato. Era fantástico. Teve um evento que teve o DMC, Kirk Werner, Tom Jenkins, Scott Latines, Craig Girardi. No mesmo evento. Ou seja, praticamente todo o airspeed, sei lá, 6 vezes campeão mundial, num evento no Brasil, dando toda a experiência deles para o brasileiro, cara. Eu participei. Legal. Mas, mais uma vez, obrigado. Tamo junto. Muito obrigado, meu amigo. Mais uma vez, é isso. E Tamo junto, Edu. tá cortado pra onde, Luquian? Pra cá, pra lá, pra onde? E À frente. qual o recado final, Max? O recado é de sempre é pra galera seguir a gente, ativar o sininho pra poder saber de tudo.
Acho que cada vez mais, hoje é mais uma prova disso. Tá sempre dando pessoas interessantes, com histórias interessantes, que vão somar não só pro esporte, mas pra vida da gente. Então ativa o sininho, curte, compartilha, divide com as pessoas que vocês gostarem, dividam, compartilhem. E Faz também o que a gente faz indicar sempre. pra gente pessoas que possam vir Isso, a gente aqui, sempre falou disso, né? A gente faz tempo que a gente E não não fala. é só indicar, já fala com a pessoa, fala, ó, então, Tem uns malucos lá que acho que era interessante você participar. Tem um podcast que é interessante você participar. E 2 malucos lá de Boituva que são paraquedistas, pô, entre em contato com eles. Tem além do YouTube, a gente fala, né? O pessoal fica brincando hoje em dia que tem a rede social vizinha, tem o Instagram do Edu, da escola dele. O Edu também tem página no YouTube da escola, com vídeos muito legais, muito diferentes. Uns muito interessantes, outros muito polêmicos, e assim segue esses o são os baile. melhores, os polêmicos são os melhores. E assim segue o baile. Então é isso, galera. Acompanha a gente, segue a gente aí, que acho que o nosso trabalho está só começando. Ele depende também da ajuda de vocês. Isso aí, então, se despedir aí. Pau na Tamo máquina. junto. Pau na máquina. Tamo junto, valeu, galera. Muito obrigado.